E uma das primeiras vinhedos foi Noé, lá em Gênesis 7 ou 8, Sim, sim. né, nos primeiros vinhedos do mundo. Agora, é sobre isso que eu quero falar também. Eu puxei esse assunto para falar o seguinte. Sim. Mas o mesmo Noé, Exato. que abençoado por Deus, criou a vinha, também depois caiu bêbado e criou um problema com os filhos e tal. Não, uma coisa Qual é o limite disso aí? a- Porque se o vinho for em muita quantidade, você pode perder a consciência Exato. e desagradar Não, eu tenho certeza absoluta, Deus e as pessoas. Tenho certeza absoluta que quem tem um gatilho, se conhece, e tem algum tipo de gatilho para bebida, é óbvio que ele substitui o vinho pelo suco de uva e tá ok, não tem problema nenhum. Viu, Mas Wesley? o vinho, por ser uma bebida nobre, nós estamos dando uma honra especial para o Shabat. E óbvio, na medida certa. Não se embriagar. Por exemplo, agora nós vamos, nós estamos nos aproximando da festa de Purim. Purim foi o dia A Rainha Esther, né? que a rainha Esther salvou o povo de Israel do extermínio total. Né? Hitler não foi o primeiro. Em todas as gerações se levantam contra nós, a gente lê no Seder de Pesach, na noite da Páscoa judaica. Ve'akadosh baruch hu matzileinu mi'adam, e Deus nos salva da mão dos nossos inimigos. Amano, tirano, o vizir real do rei da Pérsia, Ahasverosh, Assuero, ele decretou e fez um sorteio que no dia 13 do mês hebraico de Adar ele vai exterminar todo o povo judeu. E ele conseguiu o carimbo do rei. Então a rainha Esther se sacrificou por nós, arriscando a própria vida. Jejuou, entrou na sala do rei sem ser chamada. E, milagrosamente, Venáforro, tudo se transformou. O que era uma tragédia se transformou numa alegria. E os judeus receberam autorização para se defender, venceram dos seus inimigos, e o dia ficou marcado como um dia de alegria máxima, a data mais alegre da nossa cultura judaica. E o vinho é presente na mesa de Purim, porque é uma alegria. Mas é óbvio que tudo na medida certa, sem se embriagar, sem transformar isso num inimigo, e sim te auxiliar no seu serviço divino. Tem uma frase que na Gemara, que fala o seguinte: como é que você conhece um ser humano? Bequissô, becaçô, becossô. Quando mexe no bolso, becaçô no momento de raiva, momento de tensão, bebecossô, e quando ele bebe. Então você tem que se conhecer, mas a visão judaica é não se afastar da matéria, e sim transformar a matéria como um meio, um trampolim para te auxiliar, como uma ferramenta de trabalho para você concretizar a sua verdadeira missão aqui na Terra. Exatamente. Então o conselho que a gente dá aqui, o meu conselho pessoal é a bebida, principalmente falando de destilados e tal, nunca vai te trazer nada de bom, né? E se você é um cara, uma pessoa de autocontrole e que entende a nobreza, por exemplo, e os limites, vinho, é bíblico, mas tome cuidado, porque eu já vi muita gente fazendo besteira por causa de álcool. Inclusive, o brinde judaico é lechaim, a vida. Antes de beber, não esqueça por que você está bebendo. Não é pelo prazer somente, sim lechaim, a vida. Vamos celebrar a vida num noivado, num casamento, num bar mitzvah. Lechaim, concretizou um bom negócio. E desse negócio vão sair frutos positivos. Lechaim, a vida com propósito. E não uma vida vazia sem significado. Muito bom. Vai. Pode falar. E que ninguém o interrompa, por favor. Deixa ele falar. Agora é a vez dele. Ele quer brilhar. Agora é a tua vez. Porque sempre ele quer falar, brilha, as pessoas interrompem. Brilha, Wesley. Por favor. Se alguém interromper, eu vou brigar, hein? As escrituras não, deixa ele falar. Fala aí, Wesley. Gente, por favor, aqui. Vai lá. As escrituras falam sobre o vinho, mas também falam sobre a bebida forte. O que é essa bebida forte no dia de hoje? É uma... Whisky? É isso? Não é? É um destilado? É uma cerveja? Não, o vinho, como eu falei, por ser a bebida mais nobre do mundo, foi escolhido para ser o palco de celebrações de casamento, Brit Milá, Seder de Pesach, momentos Shabbat, Yom Tov, as festividades. Agora, a bebida, a cerveja, o whisky, são bebidas alcoólicas. Então você pode brindar, mas lechaim, você tem que se conscientizar pelo que você está brindando. Existe um motivo significativo por detrás desse brinde? Ou é só para encher a cara, afogar as mágoas, esquecer dos problemas e acordar no dia seguinte pior do que você estava antes de beber, porque os problemas jamais vão desaparecer? Porque as dificuldades nada mais são do que oportunidades de você se transformar para melhor. Então é a questão da visão.
Eu costumo dizer o seguinte, se você está num problema, em vez de correr para a bebida, corre para a oração. Que Sim. é de graça, Exato. não vai fazer mal para o teu corpo e ainda vai resolver teu E a problema. oração no judaísmo é poderosa demais. Deus não precisa da tua reza. Uhum. Ele já sabe o que você quer, ele já sabe o que você precisa. Então por que eu vou rezar? Ele já sabe de tudo. A reza não é para ele, é para nós. É uma ferramenta para nós nos conectarmos com a nossa essência e nos recordarmos de quem nos criou, quem é o nosso Pai e que somos dependentes dele. E que sem a vontade dele nós não damos um passo sequer. Qual é a visão do judaísmo? Agora você me lembrou um assunto muito importante. Qual é a visão do judaísmo sobre o nosso poder pessoal de decisão? Sim. Até onde Deus determinou as coisas e até onde a gente decide. Tem uma visão teológica judaica Tem. sobre isso? Tem. Existe o livre-arbítrio, que é crucial. Tá, o livre-arbítrio é uma teologia judaica. É uma realidade. É uma realidade. A nossa vida é feita de decisões. Se você está aqui hoje com o podcast é porque você tomou decisões corretas. Você poderia tomar outras decisões e você não estaria aqui hoje. O livre-arbítrio é crucial para que a meritocracia exista. E sem meritocracia não existe prazer na recompensa. Deus poderia já nos criar no Gan Eden, no paraíso, e nós já estaríamos lá usufruindo da presença dele e seria o prazer absoluto. Não, Deus quer que você conquiste esse prazer. Porque se eu te promovo sem você ter mérito na promoção, só porque você é filho do dono, quem tem mais prazer quando recebe o salário? Lógico. Aquele que começou lá de baixo, office boy, foi promovido, foi passando por todos os andares, ou aquele que está na sala do lado ganhando a mesma coisa, mas é o filho do dono? Que fruta você tem mais prazer de comer? Aquela que você plantou, regou, cuidou, sabe? Com todo carinho e dedicação, e aí você come a fruta, ou aquela que você comprou pronta no mercado, você já trouxe para casa e já comeu no caminho sem pensar? No Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, existe um conceito chamado Nahama de Kisufa, o pão da vergonha. Deus não quer que seja o pão da vergonha. Ele quer que você plante a semente com muito suor, para colher os frutos com alegria no momento certo e na hora certa. Então a existência física nada mais é do que um corredor, uma oportunidade de você abdicar, você vencer um corpo que te puxa para um lado e escutar a alma que te puxa para o outro. E o equilíbrio é vital para que essa missão seja concretizada, desempenhada com excelência. Agora, voltando... Então o livre-arbítrio é crucial para que esse cenário aconteça. Claro. É necessário que exista um oponente para que a luta faça sentido. Imagina subir no ringue sem ninguém para tentar te derrubar. Então, as decisões elas fazem parte desse contexto, querido Tiago. Muito bom. Voltando à mentalidade judaica, eu acho que uma das coisas que mais desperta a inveja nos perseguidores de Israel é a prosperidade judaica. Pode ser. Por exemplo, porque vocês se vestem diferente, mas isso não é motivo para eu querer matar todo mundo. Só porque você usa o kippá, só porque você usa uma roupa diferente eu vou querer te matar? Porque grandes perseguidores na história, não só Hitler, mas desde Assuero e Faraó, sempre quiseram dizimar o povo de Israel. O povo de Israel sempre prosperou. Você pega Israel no Egito, eles começaram a crescer tanto e começou a preocupar Faraó. Eles cresceram mais do que a gente. E vão se juntar com os nossos inimigos e nos exterminar daqui. Exatamente. Então, da onde vem esse conceito da prosperidade judaica? É uma forma de pensar, uma mentalidade? O judeu quer sempre ter o seu próprio negócio? É indesistível? É um pensamento também religioso, tipo, se Deus está comigo eu vou me dar bem? Da onde vem essa mentalidade da prosperidade judaica? Isso é maravilhoso de falar sobre isso, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Pelo contrário, quando você atingir a prosperidade, você alcançou tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Boa. Tudo que o dinheiro pode comprar não tem valor. Prosperidade é ter acesso às riquezas verdadeiras. E o dinheiro é consequência dessa mentalidade próspera. Eu falo isso bastante nas minhas mentorias. Sobre a questão do antissemitismo, pode ser ciúmes, pode ser vamos terceirizar a culpa. No caso da Alemanha, eles precisavam de um culpado para a crise que ela estava vivendo depois da Primeira Guerra, que perdeu. E não foram só os judeus que foram perseguidos, os ciganos, os homossexuais, os negros, todas as minorias. Através de uma oratória poderosa, uma comunicação forte, mas do mal, que uma raça é superior do que a outra, né? A raça ariana. E que as outras precisam ser exterminadas, a humanidade precisa se limpar desses vermes. Então, querido Tiago Brunet, o povo de Israel, ele entende que quando nós trazemos um
uma causa nobre significativa para os nossos empreendimentos já não são mais nossos. Você é sócio de Hashem nesse empreendimento. Por quê? Se você tem uma empresa e você quer lucrar, e você quer prosperar, você quer fazer ela dar certo, mas o que você vai fazer com essa riqueza? Utilizar ela só ao meu favor? Ou quebrar as barreiras do egoísmo e transformar vidas? Direcionar isso para causas humanitárias, ações sociais. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, o Tzedakah... Tzedakah, na verdade, não é caridade. Tzedakah vem da raiz tzedek, justiça. Justiça. A tzedakah é da sua- justiça social. Independentemente da sua situação financeira. Independente. Como judeu, você tem que praticar tzedakah, A que é tzedakah, fazer justiça fazer ao outro. justiça social. Não importa. Inclusive, o mesmo Maimônides que você citou e que eu sou apaixonado por ele, por isso que eu fiquei... Eles estudam convidado mesmo, hein? Não, mas... Aí ele fala, é melhor dar R$1 por dia até atingir a quantia de R$100 durante 100 dias do que dar uma nota de 100. Porque pelo menos todo dia você está praticando. Todo dia você está treinando, você está abraçando esse hábito saudável que influencia o seu caráter. Então, o dinheiro é consequência quando você tem essa mentalidade. Você está trazendo essa causa significativa, você está trazendo Deus para o seu business. Então, quem não vai prosperar se Deus é teu sócio? Um grande CEO, membro do nosso Rav Seni Prime Club de CEOs, ele falou o seguinte para mim: eu trabalho para dar tzedakah. O motivo das minhas empresas... Eu já podia ter parado de trabalhar. Eu já poderia estar aposentado e eu tenho dinheiro para 5 gerações. Mas eu continuo trabalhando porque o trabalho é um meio. O DNA da empresa é a tzedakah, é o impacto, é a transformação de vidas, são as ações sociais, são os projetos. Então uma pessoa dessa, quanto mais trabalhar, mais vai prosperar, porque Deus entendeu que ele está usando as ferramentas da maneira correta. Só para vocês entenderem que às vezes você não entende nada de judaísmo, do povo judeu, vamos falar um pouco das maiores figuras judaicas da história. Por exemplo, Albert Einstein, que é considerado o maior de todos os tempos na sua área, judeu. Podemos dar outros nomes? Claro. Para o pessoal ir conhecendo? Vamos lá. Einstein, mais quem? Freud, o pai da psicanálise. Vamos lá. Você tem, na área da ciência, você pode pegar o Einstein, você pode pegar o Freud, você pode pegar... Quem mais? A maioria dos prêmios Nobel... São 27% dos prêmios Nobel. Ou seja, 27% de todo mundo que ganha um prêmio Nobel de ciência, de física, é judeu. Por exemplo, esse número ali é muito significativo, porque as pessoas podem falar 27%. Tá bom. Não, mas os judeus são 0,5% da população mundial. Exatamente. 0,001% da população mundial. E 27% dos prêmios Nobel estão nas mãos do povo de Israel. É muita coisa. Então isso só valida o que falamos, Tiago, que é uma missão especial de compartilhar, de disseminar esses valores para a humanidade. Trazer uma luz para todas as nações. E isso não significa que todos precisam ser judeus para desempenharem as suas missões aqui na Terra. Não. Cada um continuando como ele está, mas entendendo os valores, absorvendo eles e aplicando no seu dia a dia, transformando eles numa segunda natureza, esse é o papel do judaísmo.